Nas tranquilas colinas onduladas da Escócia, a pequena igreja de Crathie Kirk ergue-se como um símbolo de paz e tradição para a família real. É aqui, sob a sombra do castelo de Balmoral, que Kate Middleton retorna. A data é 25 de agosto de 2024 e, enquanto o mundo acompanhava cada passo dela com apreensão desde seu diagnóstico de câncer em março, ninguém poderia prever completamente o que aconteceria nesta serena manhã de domingo. A congregação se reuniu cedo. Alguns eram locais, outros, seguidores da realeza que haviam viajado de longe, na esperança de ver a princesa. Suas aparições públicas foram escassas desde o diagnóstico. Wimbledon, em julho, uma mensagem emocional em vídeo durante os Jogos Olímpicos, e agora, este tranquilo serviço religioso no campo escocês. Muitos não sabiam o que esperar. Ela pareceria frágil. Seria esta mais uma breve e educada aparição ou algo mais? Quando Kate chegou, acompanhada pelo rei Charles, os murmúrios da multidão cessaram. Ela parecia elegante e composta, mas havia algo diferente nela. Demonstrava mais força do que muitos esperavam, mas o peso dos últimos meses ainda era visível em seus olhos. Este não era apenas mais um dever real para ela. Este momento significava algo. A igreja se encheu com os suaves ecos dos hinos enquanto o serviço começava, o ar carregado de reverência. Enquanto a congregação se acomodava nos bancos, uma onda de emoção preenchia o lugar, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando que algo profundo acontecesse. E então, quando o serviço estava prestes a terminar, Kate fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou e caminhou até a frente. Cada passo seu era deliberado. Houve uma pausa coletiva quando ela se virou para encarar a multidão. "Isso vai te arrepiar." Ela começou a falar, sua voz calma, mas com uma força que era sentida em cada canto da igreja. "Quero agradecer a todos pelas suas orações, sua gentileza. Sua fé em mim me deu mais força do que jamais poderei expressar." A sala ficou em silêncio. Suas palavras simples, mas cheias de emoção genuína, ressoaram profundamente. "Isso dá arrepios", sussurrou alguém. A emoção na sala era palpável, e a presença da princesa parecia manter todos em um poderoso momento coletivo de silêncio. E nesse silêncio, o verdadeiro peso de sua jornada tornou-se evidente. Enquanto Kate Middleton permanecia de pé diante da congregação, o ar dentro de Crathie Kirk mudou. Não era apenas a natureza inesperada de seu discurso, mas o peso de suas palavras que começou a se instalar nos corações de todos na sala. Durante meses, o público tinha visto apenas vislumbres da princesa, enfrentando com graça sua doença. Mas agora, nesta pequena igreja no campo escocês, estavam testemunhando algo profundamente pessoal. Sua voz, embora inicialmente suave, ecoava dentro das paredes de pedra com uma clareza que surpreendeu a todos. "Passei grande parte deste ano refletindo", começou, enquanto seus olhos percorriam a sala cheia de rostos familiares e estranhos. "Sobre a vida, a família, a fé. Tem sido um tempo de luta, mas também um tempo de imensa gratidão." O silêncio na sala era quase inquietante. Você poderia ouvir um alfinete cair enquanto ela falava. Suas palavras eram lentas e deliberadas. Não havia necessidade de grandiosidade aqui. Este era um momento de pura honestidade. Ela continuou. "O amor e o apoio que recebi de todos vocês, da minha família, de completos desconhecidos, me deram uma força que eu nunca soube que tinha. E por isso, serei eternamente grata." Mas não eram apenas as palavras que comoviam a congregação. Era a vulnerabilidade por trás delas. Seu diagnóstico de câncer tinha sido um choque para a nação. E por meses, as pessoas especularam sobre sua saúde, seu futuro. Mas aqui, neste momento, ela estava revelando tudo, compartilhando sua jornada. Não como uma princesa, mas como um ser humano que enfrentou suas horas mais sombrias. Então, com uma voz quase mais baixa que um sussurro, disse algo que fez todos na sala estremecerem. "Aprendi que a fé não se encontra em nossos momentos mais fortes, mas naqueles em que nos sentimos mais fracos. E nesses momentos, precisamos nos agarrar à esperança, porque é o que nos levará adiante." Suas palavras ficaram suspensas no ar, deixando a congregação visivelmente emocionada. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros permaneciam sentados em um silêncio atônito. Mas algo era evidente. Esta não era uma aparição real comum. Este era um momento profundamente pessoal, compartilhado com aqueles sortudos por estarem presentes. Quando estava prestes a voltar para seu assento, ela acrescentou: "São momentos como estes que me lembram do poder da esperança e da fé.
Obrigada por me ajudarem a encontrá-los. E com isso voltou ao seu assento, deixando a congregação em um estado de assombro pelo que acabavam de presenciar. Enquanto Kate Middleton voltava ao seu lugar, um senso de reverência silenciosa permanecia no ar. A congregação permanecia sentada, ainda processando o poderoso momento que haviam vivido. Não foram apenas as palavras que ela pronunciou, mas a vulnerabilidade por trás delas, a emoção crua que dominou a sala. Quando parecia que o serviço havia atingido seu pico emocional, algo inesperado aconteceu. Algo que seria lembrado por muito tempo depois que todos deixassem Crafty Kirk. Houve uma breve pausa enquanto o ministro se preparava para encerrar o serviço. A formalidade habitual da ocasião parecia quase irrelevante após o comovente discurso de Kate. Mas então, uma única voz rompeu o silêncio. Um suave e quase tímido murmúrio começou ao fundo da igreja, trazendo a melodia de um antigo hino. Um que muitos ali haviam ouvido desde a infância. Era um hino de esperança, de força em tempos de adversidade. Lentamente, outras vozes se uniram, fundindo-se em um coro maravilhosamente comovente. À medida que o hino crescia, parecia que as próprias paredes da igreja vibravam com a emoção coletiva das pessoas dentro. A harmonia era ao mesmo tempo reconfortante e avassaladora, e por um momento parecia que o tempo havia parado. Lágrimas brotavam nos olhos de muitos, enquanto outros abraçavam seus entes queridos com mais força. Não estava planejado, mas parecia tão natural, quase como se esse ato espontâneo de união fosse exatamente o que deveria acontecer. Kate, visivelmente emocionada com o momento, inclinou a cabeça, com as mãos entrelaçadas à sua frente. Enquanto caminhava de volta ao seu assento, seus olhos cruzaram com os do rei Charles, que estava sentado ao seu lado. Os dois trocaram um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Não eram necessárias palavras. Ambos enfrentavam seus próprios desafios de saúde, com Charles lutando silenciosamente contra o câncer. Era um fardo privado que carregavam juntos, mas ali, rodeados de fé e esperança, compartilhavam um entendimento silencioso. Enquanto Kate se sentava, Charles segurou suavemente sua mão, dando-lhe um aperto tranquilizador. O poder da canção parecia envolver os dois, assim como todos os presentes no local. Durante meses, o público os havia observado enfrentando batalhas profundamente pessoais, mas ali não eram apenas figuras reais. Eram duas pessoas encontrando força na fé, assim como todos ao seu redor. O hino continuou por um tempo que parecia uma eternidade, mas ninguém queria que terminasse. A atmosfera estava carregada de uma emoção tão intensa que tocava a alma. Foi uma experiência compartilhada, uma que seria lembrada em sussurros por muitos anos. Era mais do que um serviço religioso. Era um momento que transcendia a tradição e a realeza, aproximando todos no local de uma maneira que as palavras não podiam capturar completamente. À medida que as últimas notas do hino se desvaneciam no silêncio, ninguém se moveu imediatamente. Havia uma sensação de que algo profundo acabara de acontecer. Algo que levariam consigo muito depois de saírem pelas portas da igreja. Kate e Charles também pareciam transformados pela experiência. Seus olhares suaves, mas decididos, enquanto se levantavam para partir. O que aconteceria depois ainda era incerto. Mas uma coisa era clara. Aquele momento permaneceria na memória de todos os que o testemunharam. Um instante que realmente dava arrepios. Quando o serviço chegou ao fim, a atmosfera em Crafty Kirk continuava carregada com a emoção do que acabara de ocorrer. As pessoas se levantavam lentamente de seus assentos, como se não estivessem prontas para quebrar o encanto criado pelas palavras de Kate e pelo hino espontâneo. Mas para aqueles mais próximos da família real, aquele dia significava mais do que o serviço em si. Era um testemunho da força que Kate e o rei Charles demonstraram em seus momentos mais sombrios. Enquanto saíam da igreja, todos os olhares estavam fixos neles. Ambos caminhavam lado a lado e sua conexão era mais visível do que nunca. Não era apenas uma demonstração de unidade real, era algo muito mais pessoal. Ambos haviam passado por batalhas que testaram sua resiliência. Kate e Charles pararam por um momento nos degraus da igreja, trocando algumas palavras em voz baixa que só eles podiam ouvir. Havia um profundo entendimento entre eles, uma experiência compartilhada que ia além dos títulos e das aparições públicas. Enquanto permaneciam ali, algo notável aconteceu. Uma menina pequena, que não tinha mais de 8 anos, aproximou-se dos membros da realeza. Ela segurava um pequeno buquê de flores nas mãos, tremendo ligeiramente enquanto dava um passo à frente. Kate sorriu calorosamente e ajoelhou-se para pegar as flores.
Obrigada, disse suavemente, com uma voz cheia de gratidão. A menina, com os olhos arregalados de admiração, gaguejou. Você é muito corajosa, Alteza. Por um momento, Kate pareceu surpresa com as palavras, mas então voltou a sorrir, desta vez com uma determinação tranquila. Você também é corajosa, respondeu, sua voz apenas acima de um sussurro. A menina abriu um sorriso largo, e com esse simples gesto, ficou claro que a força de Kate não estava apenas em sua luta pessoal, mas em como ela inspirava os outros a encontrar sua própria coragem. Quando o carro que transportava Kate Middleton e o rei Charles se afastava de Crathie Kirk, o peso do que havia acontecido dentro daquelas antigas paredes de pedra começou a ser sentido. Para a família real, as aparições públicas sempre fizeram parte de seu dever, mas aquele momento era diferente. Sentia-se profundamente pessoal, quase íntimo demais para ser compartilhado com o mundo. No entanto, ali estavam eles, duas figuras unidas tanto pelo sangue quanto pelas circunstâncias, parados na encruzilhada de suas batalhas privadas e seus papéis públicos. Para Kate, o caminho à frente estava repleto de incertezas. Embora seus médicos tivessem garantido que ela estava progredindo bem após o diagnóstico de câncer, o impacto emocional era inegável. Cada aparição parecia um teste de sua força, não apenas física, mas também mental. No entanto, naquele dia, ao lado de Charles e enfrentando juntos suas lutas compartilhadas, ela sentiu um renovado senso de propósito. Não havia como esconder as cicatrizes da batalha, mas também não havia como ocultar a resiliência que havia crescido dentro dela. O rei Charles também sentira o peso da coroa mais pesado do que nunca nos últimos meses. Embora sua doença permanecesse em grande parte nos bastidores, aqueles ao seu redor percebiam o impacto que ela estava causando. Ainda assim, seu senso de dever permanecia inabalável. Ele havia sido preparado para este papel, treinado durante décadas para liderar o país, mas nada poderia tê-lo preparado para as batalhas que vieram com a idade, tanto dentro de si quanto ao ver a próxima geração, como Kate enfrentar suas próprias lutas. Enquanto o carro serpenteava pelos tranquilos caminhos de Balmoral, o silêncio entre Kate e Charles não era desconfortável. Era um silêncio cheio de entendimento, um momento de pausa das exigências de seus títulos. Charles se virou para Kate, seu rosto suavizado pela luz do entardecer. Hoje você foi brilhante, disse, sua voz baixa, mas cheia de orgulho genuíno. Kate sorriu, mas havia um peso por trás de seus olhos. Obrigada, respondeu suavemente, olhando pela janela para as colinas onduladas. Parecia mais do que um serviço religioso. E foi, respondeu Charles, acompanhando o olhar dela. Esses momentos importam mais do que as pessoas percebem. É neles que encontramos nossa força. Ambos sabiam que esta não seria sua última prova pública. Os desafios que tinham pela frente, tanto pessoais quanto reais, exigiriam mais deles do que nunca. A notícia do emocionante retorno de Kate Middleton a Crathie Kirk espalhou-se rapidamente. Em poucas horas, imagens de seu discurso para a congregação, de pé ao lado do rei Charles, circulavam por todos os cantos da mídia. Mas não foram apenas as imagens que captaram a atenção do público. Foi a emoção genuína por trás delas. Durante muito tempo, os membros da realeza foram vistos como símbolos de força, graça e tradição. Mas hoje eles mostraram algo muito mais poderoso: sua humanidade. Por todo o país e até mesmo pelo mundo, as pessoas ficaram tocadas pela vulnerabilidade de Kate. As redes sociais foram inundadas com reações, muitas elogiando sua coragem e abertura ao falar sobre sua luta contra o câncer. Outros ficaram impressionados com a presença tranquila e solidária do rei Charles, sabendo que ele também enfrentava sua própria batalha privada contra a doença. Juntos, sua aparição não foi apenas um compromisso real. Foi um lembrete de que ninguém está isento de dificuldades, independentemente de seu status. Ver Kate hoje me deu arrepios, escreveu um usuário no Twitter. Ela passou por tanto, mas continua de pé, aparecendo para os outros. É um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais fracos, podemos encontrar força. Outro comentário dizia: a família real sempre pareceu intocável, mas hoje eles se sentiram como um de nós. As palavras de Kate sobre fé e esperança eram exatamente o que o mundo precisava ouvir neste momento. Não foram apenas palavras de elogio que inundaram as redes. Também surgiram inúmeras histórias de pessoas que enfrentaram batalhas semelhantes e que se sentiram inspiradas pela coragem de Kate. Elas compartilharam suas próprias experiências de lutar contra doenças,
encontrar esperança nos momentos mais sombrios e a força silenciosa que vem de simplesmente não desistir. Para muitos, ver Kate e Charles juntos enquanto enfrentavam seus próprios desafios ressoou profundamente. Não se tratava apenas de dever real, era sobre sobrevivência, resiliência e a determinação tranquila de seguir em frente. Nos dias que se seguiram, os meios de comunicação continuaram analisando cada momento do serviço religioso, desde o discurso emocionante de Kate até o hino espontâneo que deixou a congregação em admiração. Mas nenhum título poderia realmente capturar o impacto profundo que o evento teve em quem o presenciou. Para Kate e Charles, este foi apenas o início de um novo capítulo, onde suas batalhas pessoais se entrelaçariam com seus papéis públicos mais do que nunca. E para o público, sua vulnerabilidade apenas aprofundou a conexão com a família real, lembrando a todos que, no final das contas, todos somos humanos. O que você acha desse evento extraordinário? Deixe seus comentários e inscreva-se em nosso canal para mais histórias como esta.